Tá, já a compartilhamento de tela eu volto. Alô. Oi. Achou? Ótimo, já Sumiu tá. aqui. Tá? Só que você tá no... Tá na tela inteira. Isso, perfeito. Ok. Então, pessoal, ainda bem que o Carlos me passou o microfone, né? Não é à toa que eu botei aquela foto dele com o microfone, que ele gosta do microfone. Achei que não ia mais dar chance de eu falar hoje, né? Mas, brincadeira, brincadeira. Então, vamos tirar o peso aí das meninas. A história de ter muitas questões sobre stop, eu fiquei sabendo depois que eu falei para a Andréia que eu gostaria de falar sobre os stops. Então, juntou aquela coisa de transmimento de pensação, né? Porque pensaram lá e eu resolvi aqui falar de um assunto que estava em voga sem eu saber. Mas e por que eu pensei nos stops, né? É uma dúvida que eu tive muito grande no início, quando eu entrei nessa vida do Damon. Eu contei até na tua promoção, né, de conte a sua história no grupo, como foi a minha introdução no Damon. Eu fiz o credenciamento 2 vezes, antes de fazer aquele curso mais longo para virar credenciador. Mas as 2 primeiras vezes eu saí da aula com a certeza de que eu sabia tudo de stops, porque era tudo claro demais quando o professor explicava na aula. E aí, quando chegar no consultório, pegar os casos clínicos e pensava, e agora? Onde é que vai o tal do stop? E aí, uma vez eu escutei de um professor, na dúvida, põe na linha média. Mas eu pensava, não pode ser só isso, né? Na dúvida, põe na linha média. E meus alunos também ficam com esse questionamento no pós-curso. Muitos me procuram depois, quando estão com os casos, para perguntar, professor, eu não estou com dúvida do stop. E por isso eu resolvi falar um pouquinho de stops hoje. E aí, quando eu falei para a Andréia, né, que ela perguntou qual tema que eu gostaria de falar, vamos falar de stop. Aí ela falou, que bom, porque tem bastante gente perguntando, inclusive já tinha no dia que eu falei, já tinha uma doutora perguntando, e ela disse, vou pedir para ela assistir a tua palestra, a tua live para ver os stops. Então, vamos dar início à nossa história de stops, né? E o stop, como eu fiz a brincadeira com a placa, né? A função primordial dele é essa, né? É como tu contou a história do menino lá, do moleque que tirou o fio. Primeira coisa é manter o fio em boca, é não deixar ele escorrer de um lado para o outro com a força mastigatória, machucando na região posterior quando o fio corre, né? Então, essa é a função primordial do stop. E o stop não é dele, né? Ele foi incorporado a essa linha de tempo aí da evolução dos braços, um produto que já existia na ortodontia. E ele casou muito bem com o Damon por causa do baixo atrito, da folga no slot, que permite que o fio deslize com mais facilidade, e aí a necessidade do stop realmente é grande, não só para o moleque que pode tirar o fio, mas aquele paciente comportado que o fio correria e ficaria machucando a bochecha. E o stop, quando a gente pensa, vamos ver como nesse casinho assim, dois dentes, vou botar o stop na volta de um dos braços. O que o stop vai estar fazendo ali, né? O stop, na verdade, são dois tubos metálicos, seja para fio redondo, seja para fio retangular, que você vai colocar no fio e vai apertar, amassando esse tubinho para ele ficar parado. Ele vai travar, vai impedir o deslize nesse determinado dente ou no grupo de dentes que você colocou entre os dois stops. Então, normalmente, tem dois stops e não um stop, né? Eventualmente, vocês vão ver daqui a pouco, que até pode ser um stop só. Mas, normalmente, são dois stops para o fio não correr nem para a direita, nem para a esquerda. Travamos um dente com o stop, todos os demais vão poder deslizar tanto o bracket pelo fio, quanto o fio pelo bracket. Então, fazendo esse tipo de deslize. E é a partir daí que a gente vai fazer a correção do desalinhamento e do desnivelamento. Seja para um lado ou seja para o outro, dependendo da força que você está exercendo durante esses movimentos. E é óbvio, se o dente chegar num stop, e está parado no fio, ele vai travar da mesma forma que se não tivesse sido colocado ali no início. Existem outras opções para o stop, né? E é isso que a gente vai começar a falar hoje. Então, veja esse casinho. Hein? Esse caso, uns anos atrás, eu diria que era um absurdo, né? Colar bract, e vocês estão vendo ali que é uma mistura de bract, porque é o que tinha sobrando na cabeça.
Mas isso é um tipo de tratamento, Colabrate em dente descido, né? Eu vou dizer que é a primeira e única vez que eu fiz isso, Colabrate em dente descido. Para mim, ainda é um assunto controverso, né? Mas é um assunto para outro dia. Então, o que a gente está fazendo num caso como esse aqui? Estou dobrando um fio de Kupernoitai, tendo um comprimento de fio maior do que a distância entre brackets, preso por 2 stops, formando uma curvatura, para funcionar como se fosse uma mola, como a gente vê aqui nessa outra foto. Por que isso, né? Porque eu preciso de um movimento rápido para evitar uma reabsorção. Então, eu não vou esperar a troca de dentes, eu não vou esperar que as coisas aconteçam e ter uma reabsorção da raiz molar permanente. Então, eu não gosto desse tipo de mecânica. Eu não recomendo que se faça esse tipo de mecânica, a não ser que seja um caso de emergência mesmo. Por quê? Porque não existe controle nenhum. O fio é redondo, você não controla nada desse movimento. Mas é uma função que o stop até pode permitir você fazer. O que acontece? Quando a gente vai fazer o uso dos estoques e querer resultados a partir do estoque, a gente precisa ter algumas condições para ter esses resultados. E a primeira condição é você ter dentes desalinhados e desnivelados. Ou seja, ter sobra de fios e espaços entre os dentes para ter movimentação. Porque senão não vai acontecer. Como disse o Carlos um pouquinho atrás, né? Não existe milagre. O stop sozinho não vai provocar força de movimentação. Ele vai conduzir a força na direção que você quer, travando o movimento de determinado dente ou grupos de dentes. Então, ou você tem dentes desalinhados, desnivelados, ou coroas inclinadas para igual. Em casos que a gente só quer ganho transversal para diminuir o corredor bucal aumentado, e se você não tiver os dentes igualizados, você não vai ter expansão nesse arco. Não adianta botar o stop na linha média e esperar que o arco expanda se os dentes já estiverem verticalizados. Então, a gente precisa dessas condições dentárias que sejam favoráveis ao uso do stop. E a gente vai colocar no lugar certo para o stop não atrapalhar o movimento que a gente quer, e sim favorecer esse movimento. Olha esses outros casos aqui. É início de tratamento, né? Foto aqui do centro, dia da colagem do inferior, tá ali as marcas de identificação dos brackets. Nesse outro caso, dia da colagem do superior. E vejo que não tem apinhamento, você não tem praticamente nada de desnivelamento, né? É tudo muito sutil. Então, imaginar que o stop, num caso como esses dois aqui, vai dar um grande resultado para corrigir uma linha média ou algo do gênero, é ilusão. Não vai acontecer porque você não tem espaço para os dentes deslizarem para um lado ou para o outro e nem sobra de fio para isso acontecer. Por isso que a gente diz que os stops não vão fazer milagre sozinhos. Essa é um slide que eu uso no curso lá de credenciamento, que é para ser mais didático, né? Então, eu divido os stops em stops anteriores, colocar na região anterior da boca, e os posteriores, e mais os mistos, onde você vai ter um stop na região anterior e um stop na região posterior. Mas a ideia hoje é de ter um bate-papo, né? Então, eu não vou ficar item por item, assim, muito didático, né? Muito maçante. Então, eu vou dar uma ideia e depois a gente mostra um caso clínico para a gente conversar um pouquinho mais. Então, na linha média, a gente vai colocar quando a prioridade é ganho transversal. Por quê? A partir do centro, né, entre o 11 e o 21, 31 e 41, a gente vai ter o fio deslizando e liberando as forças para os dois lados. E aí sim você ganha o máximo possível de transversal. E a gente, quando fala de colocar na linha média, pode ser como aqui nessa foto, que tem os dois entre 31 e 41, tanto quanto na distal do 31 e 41. É a mesma coisa, o efeito é o mesmo. Essa foto eu coloquei só para mostrar para vocês que a gente tem que se atentar, que o stop, ele vai desfavorecer, mas ele pode atrapalhar. Aqui, esse paciente, ele tinha diastemas maiores na primeira consulta, no dia que eu coloquei os stops. O que aconteceu? Os dentes giraram, alinharam um pouco mais, mudaram sua posição e tocaram nos stops. Se eu não me atentar nessa consulta aqui, se eu não for trocar o fio, né, e provavelmente não vou trocar o fio porque ele não está plano ainda. Se eu não me atentar que eu tenho que tirar o stop daqui, ele vai impedir que esses dois dentes se aproximem.
Então, o diastema vai ficar aberto, porque eu coloquei o stop ali e permaneci com ele. Então, cuidem, não vai trocar o fio, presta atenção aonde está o stop. Nesse caso aqui, eu tive que soltar e passar o stop para um dos lados. Né? Então, sempre cuidar. Quando a gente fala de colocar o stop também para o fio não correr, e aí normalmente a gente coloca na linha média, se não tem um objetivo diferente, a gente tem que ver as condições dos dentes que estão recebendo os stops. Essa paciente tinha 2 coroas provisórias. Então, não coloque stop em volta de dente de coroa provisória ou de restauração de resina muito antiga e muito extensa, porque a colagem ela é mais suscetível à queda. E aí, se cai o bracket desse dente e o stop está nele, o fio vai correr. Você vai ter uma intercorrência certa para fazer atendimento extra desse paciente. Se descola o dente, o bracket do dente provisório, e o stop está no dente vizinho, o fio não corre. O paciente provavelmente vai ficar com esse bracket solto, balançando um pouquinho, até a próxima consulta. E você não gasta, né, uma consulta a mais só para reposicionar esse dente. Você pode aguardar até a consulta normal dele, das 10 semanas, para depois fazer a correção do bracket que soltou. Então, evitem dentes com reconstruções muito grandes, tanto de resina, quanto dente provisório, e até dente cerâmico, de botar os stops direto nele. A não ser que seja uma prioridade muito grande o stop naquela região. Outro casinho mostrando em linha média, né? Os distais dos incisivos. Isso é outra coisa que é bem interessante, porque esse caso poderia botar no centro, poderia, né? Colocar nas mesiais. Mas veja que tem diastema. Caso que já tem diastema e um dente inclinado, como esse aqui, os dois estão inclinados para em direção à linha média, a tendência é eles verticalizarem abrindo o diastema. Então, já deixa os stops aqui, que eles verticalizam, abrindo o mínimo possível o diastema entre os dois centrais. Então, posso botar na mesial? Posso, mas é mais interessante botar na distal? Coloque na distal. Tá? Sempre pense no que vai acontecer com esse dente entre essa consulta que você está fazendo hoje e as 10 semanas que o paciente vai voltar. Para daí, sim, escolher o melhor local. Outro critério para a gente escolher onde vai botar o stop é usar um dente de guia. Tá? A gente costuma ouvir bastante o pessoal dizer, coloque no dente melhor posicionado. Eu gosto de chamar o dente guia. E botei esse casinho aqui para mostrar para vocês como que a gente pensa nisso aqui. Tá? Então, esse paciente ele tem um incisivo, o 11 natural, e o 21 com uma coroa cerâmica. Um está mais para palatino do que o outro. E aí a gente fica pensando, o que eu vou querer nesse alinhamento? Eu quero que eles alinhem lá na frente pelo 21 ou aqui atrás pelo 11? Ou o meio do caminho? Tá? Um pouquinho de cada um. E como é que eu vou saber isso? Então, eu vou cair lá na cefalometria, né? O pessoal odeia a cefalometria, dou aula de cefalometria também, né? Por isso que eu sei disso. O pessoal odeia, não quer fazer, mas a gente precisa. Diga. Eu vou me dá um tempinho só. Eu preciso que você me faça um favorzinho. Ok? Tá melhor assim, pessoal? Se ainda estiver ruim, eu tenho o microfone reserva aqui. A gente troca de microfone. Não, acho que para algumas pessoas só. Tá, beleza. Então, eu estava falando lá da cefalometria e a gente vai precisar ver o longo eixo desses dois dentes. No caso aqui fica fácil, como são materiais diferentes, um dente natural, um dente cerâmico, a gente saber qual deles está na sobreposição de imagens e a gente faz um cálculo e vê qual dos dois dentes está mais bem posicionado. No caso desse paciente, o dente melhor posicionado era o 11. Por isso, os stops foram colocados nele, mesial e distal do bracket do 11. Então, agora, acontecendo o alinhamento, a tendência é que o 21 vá em direção à posição do 11, mais para palatino, ao invés do 11 em direção ao 21, porque o 11 ficou travado. Quando a gente fala de usar stop, normalmente o pessoal acredita que vai ser o grande milagre é na linha média. Né? Isso é o que eu mais ouço dos meus alunos. Professor, é só botar o stop na lateral que vai acertar a linha média. Então,
Não é bem assim, né, gente? Como eu falei nos critérios para a gente ter bons resultados, a gente precisa ter dentes alinhados, desnivelados, ou apinhamento, para ter excesso de fio nessa região. Então, olha só esse caso. A gente tem um apinhamento muito sutil, tá? Muito leve. O paciente tem um desvio inferior para o lado direito e superior para o lado esquerdo. Se eu simplesmente colocar os stops aqui no 43, eu vou travar o 43 e todo o apinhamento vai dissipar para a esquerda, levando a linha média para uma correção. Mas, como é muito pouco, não posso esperar um grande resultado, não posso esperar que essa linha média se corrija totalmente se eu não tenho espaços no lado esquerdo e nem um apinhamento que vá exigir a criação desses espaços para levar essa linha média para lá. Então, olha o que aconteceu na evolução do caso, né? A gente colocou o aparelho, colocou lá o stop no 43,5, que eu vou aproveitar o máximo possível o que essa técnica me permite, mas eu não consegui acertar a linha média. Se fosse prioridade a linha média aqui, certamente eu teria que fazer uma outra mecânica, ou slices, ou até aumentar o Bolton em cima, aumentando os dentes, para conseguir fazer uma correção de linha média. Inclusive, vocês olham aqui na foto, ela está com uma mecânica de classe 2 de um lado, né? Para quê? Só para apertar a chave do caminho. Agora, a linha média vai ficar com desvio. Óbvio que se eu tivesse um apinhamento grande, talvez eu conseguisse acertar a linha média 100% a partir do stop sendo colocado no 43. E esse é o raciocínio correto quando a gente quer a correção de linha média a partir da ajuda do stop, né? Então, coloque do lado que está o desvio, ou no canino, ou no incisivo lateral. Prioritariamente no canino. Às vezes o caminho está girado, a gente coloca no distrito lateral, trava o lateral, deixa deslizar até acertar a linha média, depois traz o lateral até junto do central. Acho que eu pulei no slide, né? Ó, Carlos, aquilo que tu falou, né? O teste estava voltando, agora não está voltando. Acontece toda vez. É, estranho, porque hoje funcionou, né? Não, eu achei que tinha pulado, mas não tinha. Outra posição para a gente usar os stops, né? Quando eu vou colocar nas distais dos incisivos laterais ou na mesial do canino. Para que serve o stop nesses lugares? Primeiro, para formar grupo. Eu sou de uma escola que a gente aprende na ortodontia a trabalhar com grupos. Grupo dos posteriores, direito e esquerdo, e o grupo anterior. Acertava os grupos e unia os três grupos. E é assim que a gente buscava as correções das nossas conclusões, né? Então, eu ainda gosto dessa ideia de formar grupos. E aí, uma das formas de manter o grupo, depois de pronto, unido, era fazendo conjugado. E eu posso substituir o conjugado por dois stops na distal, dos extremos, né, desse grupo que eu já consegui construir. E posso também usar para protruir os incisivos, que é justamente o maior benefício que a ortodontia autoligada passiva nos deu, né, que o DEM nos dá, que é não protruir os dentes durante alinhamento e nivelamento, que acontecia pelo atrito das borrachinhas, travando o bracte ao fio, o fio ao bracte. Né? E a gente tinha aquela vestibularização dos dentes durante alinhamento e nivelamento, depois tinha que compensar. E a gente ficava tentando conter, fazendo dobra distal, né? Mas acabava acontecendo qualquer forma essa vestibularização, que agora não ocorre porque não tem atrito e o fio desliza para distal. Só que tem casos, como o classe 2 da Equipis, que a gente quer esse tipo de vestibularização. Então, imagine esse caso aqui, né? Se eu colocasse elastique de canino a canino, eu travaria todos os dentes e acabaria tendo um efeito colateral lá do convencional, que é o que eu quero aqui, né? Agora, eu vou colocar um clear no meu paciente e colocar borrachinha, não tem cabimento, né? Então, eu posso colocar o stop na mesial dos caninos, o que vai impedir que o excesso de fio desses dentes que estão desalinhados corra para a distal. E então ele vai jogar esses dentes para anterior, vai vestibularizar esse bloco anterior, que é justamente o que eu quero nesse caso do Equibis. Então, aqui é o mesmo caso na vista lateral, dá para ver bem a palatinização dos incisivos, né? E a gente vai
tem um resultado depois das 10 semanas, que chegou a abrir até diastemas pequenos, mas abriu diastemas aqui entre os incisivos do lado direito. Né? Do lado esquerdo, não. Aí você pode ficar pensando, poxa, Leonardo, acabou de falar de não botar a borrachinha no Demon Clear, está aí com amarrico e elástico de cadeia. Né? Então, só para explicar o porquê disso. Né? Por que eu não botei estoques para evitar que abrisse mais o diastema aqui e continuaria só com os estoques? Né? Poderia colocar este estoque aqui, uma distal do 23 pelo menos, e um elástico de corrente para fechar esses espaços. Esse é um paciente que viajava muito, e ele não viajava para pertinho, ele trabalhava na Coreia. Então, ele ficava Brasil-Coreia direto. E o direto, às vezes, era 6 meses lá, 7 meses lá. Então, daqui, eu não sabia quando eu ia ver esse paciente de novo. Se eu coloco estoques e confio só nos estoques, e acontece de eu fazer essa amassadinha e o stop correr, e ele corre de vez em quando, imagine se acontece isso com ele na Coreia e voltando 7 meses depois. Né? Ia ter diastema para tudo que é lado, talvez o fio corresse, seria muito incômodo. Então, às vezes, a gente quebra a estética para ter um resultado mais garantido. Né? Mas poderia sim ter o stop aqui, ou até o stop aqui na distal do 11, perdão, e na distal do 23, e o elástico de corrente só do 11 ao 13. Poderia sim. Tá? Mas, em função da circunstância, não. Quando passou, então, essas 10 semanas, a gente já estava com o aparelho inferior montado, agora eu tenho overjet para passar aqui. Então, eu já tenho um overjet criado, né? Saímos daquela posição e chegamos aqui, para poder vestibularizar os inferiores também. Então, foi a mesma técnica do superior, agora no inferior. Stop na mesial dos caninos, vestibularizando, né? Deixando o fio travado ali, vestibularizando durante o alinhamento e nivelamento. Eu sou mais bebê, agora aquela menina lá é espetacular. Espera um pouquinho que tá vazando aqui. Desculpe. Desculpe, Leonardo. Augusto vem gravar com você. Ok. E agora? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Tá. Acontece, né? Então, ao vivo acontece. Então, é a mesma técnica que usamos no superior, a gente está usando no inferior, né? Para vestibularizar esses dentes e conseguir melhorar, então, o perímetro do arco inferior também. Óbvio que, como é Damon, a gente está juntando todas as fases de tratamento, então a mecânica de classe 2 está acontecendo ao mesmo tempo, várias coisas acontecendo juntas para a gente otimizar o máximo o tratamento, né? Evitando que o tratamento fique muito longo. Outra utilização dos stops, né? Quando você não quer movimentar um dente. Então, aqui tem um exemplo. A gente vai, no caso que já aconteceu, né? Desculpa, pessoal, mas eu não tinha a foto do dia da ativação da mola. Isso aqui já é a foto do pós, né? Por isso que a mola está inativa. Mas imagine que um mês antes, essa mola estava apertada, comprimida, o pré-molar estava mais para mesial. E o stop está aqui, ó, longe do incisivo lateral. Cuidados quando usar esse tipo de técnica. Né? Você tem que amassar um pouquinho a mola ou ter um stop que seja mais largo do que a mola, senão a mola passa pelo stop e vem bater no lateral. E o que a gente não quer aqui é a mola tocando no lateral. Eu quero distalização e não quero mesialização nesse bloco anterior. Por que eu não quero isso? Né? Porque esse paciente já tinha uma linha média perfeita ao natural e que o inferior nem foi montado para ele. Eu não quero perder esse resultado. Agora, se eu estou fazendo isso, a força da mola que empurra o pré para distal, empurra o stop para mesial também. Então, eu sou obrigado a ter 2 stops do lado oposto. Então, eu já não enxergo, deixa eu tirar você da frente aqui, perdão. Então, é o 22 mesmo, só para não mentir. Né? Então, o 22 recebeu 2 stops. Então, nesse caso, vem os 2 stops, que a hora que eu já coloco no arco, e você precisa de um terceiro. Né? Então, comprem stops de tudo que é marca, essa é outra dica que eu dou para vocês, porque cada marca fabrica o stop com um comprimento diferente.
E é muito útil para quando vai usar incisivos inferiores, ter estoques mais curtos ou mais longos. Depois eu mostro uma foto e explico melhor isso para vocês. Mas então, o stopzinho extra está ali para poder fazer a ativação da mola, distalizando aquele bloco, sem mesializar o outro bloco. Aqui é um outro caso que eu não quero movimentar, e eu não quero movimentar agora o 34 para distal. Eu estou fazendo uma mecânica de mesialização do bloco posterior, com mola de níquel titânio, e o stop está aqui, travando. Então, o canino vai querer distalizar pela força da mola, vai bater no pré-molar que está travado no stop. E assim evita que esse bloco ande para cá. Óbvio, do outro lado da boca tem outro stop impedindo que todo o fio corra para a distal do lado esquerdo. Então, é outro exemplo do dente que a gente não quer mover usando o stop. Esse caso eu fotografei ontem, pessoal. Tá? O paciente chegou ontem com essa maravilha espetando a bochecha, né? Então, essa paciente tem o premolar aqui, o 45, extruído e girado. O 47 a gente teve que extrair. Na verdade, aqui existia uma lesão enorme e acabou perdendo esse dente. Por isso que aqui nessa foto já não aparece mais o molar. Mas o que a gente está fazendo aqui? Né? Qual é a importância do stop nesse caso? O bract do pré está sendo usado para tracionamento, para provocar a rotação do pré. Então, o elástico em corrente foi colocado do 43 até o 45. De uma consulta, aliás, era para ser uma consulta a outra, né? Na verdade, foi na metade do tempo, o pré girou. Por isso tem aquela sobra toda de fio. E em função da rotação do dente, ficou espetando a bochecha, porque ficou virado bem para vestibular. Mas o stop está aqui, ó, mesial e distal do 43, travando o 43. O elástico mantém o 44 junto ao 43 e provoca o giro lá no 45. Está aberta a porta, gente, porque a paciente chegou, já estava desmontando, quando eu pensei, não, vou fotografar para colocar na live de amanhã, né? Então, por isso que a porta já estava aberta, né? A porta tem que ficar fechada, tá, gente? Detalhe, que eu achei também interessante a gente colocar aqui, que apesar de a gente estar falando de stop, vamos aproveitar e falar um pouquinho do bract também, né? O bract do Damon Kill tem esse slot secundário, e a gente tem que usar tudo que a técnica está nos oferecendo. Esse dente tem que ser intruído, né? Então, quando começou os giros, não é a primeira vez que eu estou puxando o pré para fazer a rotação, né? Só que já é a segunda ou terceira consulta dela. Então, o pré estava colado e chegou uma hora que não estava mais intruindo, porque ele estava nivelado com os outros dentes. Então, eu usei o slot secundário para passar o fio e provocar intrusão. Porque entre o slot secundário e o slot principal, a gente tem em torno de 1 milímetro de altura. Então, 1 milímetro mais de intrusão que eu faço sem ter que trocar o bracket de posição. Porque eu ainda estou com os fios de Kupernoitai. Né? Então, o único jeito de incluir é trocando trocando o bracket de posição. Eu não posso fazer dobra ainda. Né? Então, eu usei esse slot secundário. Aí, o que acontece? Está praticamente nivelado. Né? Como ela veio de emergência, eu não vou só cortar o fio aqui. Eu já peguei, tirei o bracket de posição, recoloquei, mais para distal, vamos continuar fazendo o giro, e os stops continuam na mesial distal do 43, para evitar, então, que se distalize, enquanto a gente termina de girar o pré-molar. Mas usem o slot secundário, pessoal. Tem bastante utilidade para ele. Não só fazer uma intrusão. Né? Ômega. A gente trabalhava no convencional bastante com ômega, né? Tanto para manter o perímetro entre os dois primeiros molares, direito e esquerdo, tanto quanto querer fazer uma correção de linha média, ativando o ômega de um lado e não ativando do outro. Né? Acho que vocês também façam bastante isso, ou faziam isso no convencional, e quem continua trabalhando com as duas técnicas deve fazer também no convencional. E a gente pode fazer isso também no Damon. No momento que eu quero manter o perímetro entre o primeiro molar do lado direito e o primeiro molar do lado esquerdo, eu já tenho um formato de arco adequado, já tenho um perímetro adequado, e eu preciso deslizar dentes para fechar diastemas, acertar uma linha média, acertar uma chave de canino,
eu posso deixar os molares paradinhos naquela posição, mantendo esse perímetro e colocando o stop na mesial de cada tubo do molar. Se o tubo for um tubo autoligado, eu posso até colocar lá no segundo molar. Mas, normalmente, a gente trava o primeiro molar, e o segundo vai ficar travado junto, formando um bloquinho posterior. E quando eu quero ativação, como se eu estivesse ativando o ômega para ganhar perímetro, ou numa classe 2, para ganhar perímetro no inferior, ou uma classe 3 no superior. Você ligou o microfone. Eu ia falar assim, não tá não. Tem que ligar para ouvir, não para falar, né? Conseguiu, colega? Já deu um Tá jeito. Me ouvindo? Deu? Então, quando eu quero ativar como se eu estivesse ativando o ômega, eu só marco o perímetro fazendo como? Eu coloco o fio em boca, não esqueçam da marcação da linha média para o fio não ficar desviado, né? Marco com a caneta a mesial do tubo dos dois lados, tiro o fio da boca e coloco o stop. Se eu quero ativação, por exemplo, só do lado direito, eu ponho o stop 1 milímetro mais para distal do que essa marca. E o do lado esquerdo eu ponho na marca. Se eu quero pegar perímetro igual dos dois lados, né, toda a região anterior vestibularize, eu coloco meio milímetro de cada lado depois da marca. Então, aí eu jogo ou um lado só, ou os dois lados para anterior. Mas é pouco, tá, gente? É 1 milímetro mesmo. Assim como está nesse exemplo aqui, para uma arcada deformada. Vocês já devem ter tido casos, como esse aqui da foto, que um lado é achatado, né? Ele é todo lingualizado. Então, a gente quer melhorar a forma desse arco, igualando a curvatura do lado oposto. E, para isso, se fosse em ômegas, a gente teria o ômega aqui, e aqui ativaria só de um lado, né? Para provocar o avanço do fio e a consequente mesialização desse bloco, e muitas vezes até acertando linha média. Aqui no Damon, eu não preciso ter lá atrás, eu coloco, em casos assim, né? Com um lado está achatado. Mesial do caminho do lado correto e mesial do molar do lado oposto. Eu travo o canino, o stop do canino, encaixo em boca, posso até fechar a portinha do bracket para o fio ficar bem na posição, e aí eu marco com a caneta a entrada do tubo. Tiro da boca e ponho esse stop 1 milímetro mais para distal da marca. Quando eu encaixar o fio em boca, eu vou ter essa condição aqui, onde o fio ele escapa dos slots, porque esse 1 milímetro a mais não permite que o fio vá para o fundo do slot passivamente. Eu vou ter que empurrar esse fio para dentro. E aí eu posso usar um Sputnik, no caso até com o próprio dedo você consegue empurrar o fio e fechar as portas. Esse excesso de fio vai fazer com que esse bloco vestibularize, corra a linha média do lado oposto. E aí você desfaz essa deformidade do arco e neutraliza, então, a diferença entre um lado e outro. Isso é bem interessante para os estoques. E não é milagre, né? É física pura. Quando a gente fala de stop, estava falando do tubinho metálico, né, que vai ser colocado tanto no fio redondo quanto no retangular e amassado. A gente está pensando no stop estrutura física, né? Mas a gente pode ter estoques que são dobras que fazem o mesmo papel daquele tubinho. E eu costumo usar muito em fios de aço, porque eu já tive muita intercorrência com o stop em fio de aço. E o stop em fio de aço, por mais que você aperte, muitas vezes ele corre. E aí dá problema. Então, se eu for usar o stop, o tubinho do fio de aço, eu vou dar um ponto de solda nele para garantir que ele não corra durante o intervalo entre uma consulta e outra. Mas, normalmente, o que eu faço é usar o V-bend. Então, eu pego o alicate V-bend, faço um Vzinho, normalmente na linha média, porque nessa fase que a gente está de fio de aço, a gente não está mais tendo deslizes grandes nem para um lado nem para o outro, né? Porque a gente já deve ter feito isso tudo antes de chegar no fio de aço. Se tiver alguma coisa, agora é pequeno. Então, faço um V-bend no arco inferior e muitas vezes no arco superior, como a distância entre os brackets é muito grande, eu faço 2 V-bends aqui. Detalhezinhos que tem que cuidar. E falando quem faz, né? Já fiz essa bobagem.
Então, de fazer o V-bend, e está muito justo. Na hora que você vai colocar o arco, ele entra apertado. E aí você dá uma forçadinha, fecha as portas e o paciente volta com diasteminha entre os dois centrais, porque a dobra do V-bend ficou tocando na entrada do bracket, né? O bracket tá chamado de tubo, né? Quando está fechadinha a porta. Bem na entrada ali do slot, ficou tocando o V-bend e ele abre o diasteminha. Então, deixe uma folguinha do V-bend. Você pode deixar uma folga de meio milímetro de cada lado, que o fio correr esse meio milímetro de um lado para o outro não vai chegar a machucar na região posterior. Outra coisa, se a gente vai fazer uso de mecânica, como aqui a gente vai usar uma mecânica de classe 2 e usa o gurim já é um stop. Eu não preciso me preocupar em fazer dobra ou botar mais um stop. Porque o gurim não vai deixar o fio correr para um lado para o outro e vai servir como essa ancoragem que o stop está fazendo. Às vezes, o V-bend no inferior é pouco, 2 é demais. Então, você pode fazer uma dobra, como aqui parece uma dobra de intrusão, né? Simplesmente para não deixar o fio correr para um lado para o outro. Nesse caso, tem aqui e tem aqui em cima também. Você até escolhe onde vai ficar mais fácil de colocar a dobra. Porque aqui não está na linha média, né? Está entre o lateral e o canino. Porque foi o local mais tranquilo de fazer a dobra. Entre os incisivos, às vezes o espaço é muito pequeno. Você tem que fazer uma dobra delicada demais, que é mais difícil de fazer um degrau nessa região, né? Então, entre o lateral e o canino tem uma distância entre brackets maiores, fica mais fácil a gente fazer uma dobrinha dessa. Deixa eu até voltar aqui de novo. Tem que voltar a ser no manual, né? É só porque eu via detalhe na foto, né? Como eu falei da gente aproveitar tudo que o bracket tem, slot vertical, né? Tanto no MX quanto no Kill. Aqui estava sem ganchinho, que às vezes aconteceu, né? Agora não acontece mais, né, Carlos? De faltar gancho no mercado. Mas já teve um período que a gente teve bastante problema, né, com as importações. E aí a gente tinha que fazer, às vezes, o ganchinho para quebrar o galho. O paciente não gosta muito, o gancho acaba ficando um pouquinho maior. Mas dá para a gente fazer. E esse slot vertical, pessoal, também, ele tem muita utilidade. Não só para colocar o gancho, né? Você pode usar acessórios para dar torque individual, botar fios na vertical para fazer uso de cursores. Então, é um bracket bem versátil. Esse slot é mais um ganho que a gente tem aí e não dá para desperdiçar. Como mantenedor de espaço, né? Mais uma função aí para o nosso estoque. Um caso que você discutiu lá com o implantodontista, com o protesista, ou caso você faça, né? Você resolveu que vai manter o espaço para colocar uma reabilitação protética. Um stop de cada lado desse espaço dentro, mantendo o comprimento. É muito tranquilo de usar como mantenedor de espaço durante a ortodontia. Carlos, eu estou sem controle de tempo aqui, tá? Então, eu sei como a gente está aí. Tranquilo, 9h45. Vai. Então, vamos ver um casinho, né? Falei para vocês que ia mostrar um caso. Então, esse paciente veio encaminhado de um outro ortodontista, que ele se mudou para Porto Alegre, veio fazer medicina, e o colega disse, não, já monta o aparelho lá com o Leonardo, nem monta aqui comigo, porque vai ficar no mínimo 6 anos lá. Então, ele veio, mas não para ficar 6 anos de aparelho, né? Graças a Deus, a gente não faz mais tratamento de 6 anos, né? Ou quase não faz, né? Sempre tem uma bronca ou outra. Mas esse paciente veio e a queixa dele eram dentes tortos. Então, ele não notava essa mordida aberta lateral, ele via dentes tortos. Então, a gente vai avaliar o paciente, fazer uma análise completa, né? Vai ver o perfil, a gente nota que ele tem uma carência de maxila bem grande, corredor bucal bem aumentado, além daquela interposição de língua, mantendo aquela mordida aberta, um desvio de linha média inferior para o lado esquerdo, superior não tem desvio, né? Esqueci de falar isso na foto anterior. E a gente faz o planejamento normal, né? Vai decidir a parte clínica, no caso dele a gente resolveu remover os 4 terceiros molares. E aí, que eu queria falar para vocês como eu trato meus pacientes, né? Na fase de planejamento, como eu vejo o meu paciente. Até quando a Andrea pediu para enviar para vocês o que eu esperava, né?
com essa nossa conversa, e eu coloquei lá planejamento, mas não que a gente vá ficar discutindo torques, essas coisas, tá, gente? Porque isso já tiveram outras lives e requer muito mais tempo, né? Mas é assim que eu vejo meu paciente. Eu tenho que decidir o que está nessa tela, quando eu vou começar o tratamento. Então, eu vou ver sim a minha prescrição, vou ver se eu vou usar o high, se eu vou usar o standard, se eu vou usar o low, se eu vou misturar todos eles para individualizar o caso. Vou resolver isso. Vou resolver onde eu vou botar o levante. Levante hoje é praticamente unânime. Não vou dizer que são 100% dos pacientes, mas é muito perto disso. Porque o levante, ou ele vai ser anterior ou posterior, para você girar a oclusão para fechar uma mordida ou para abrir uma mordida, né, uma contínua sobre mordida, ou ele vai ser anterior e posterior para aumentar a dimensão vertical e destravar o movimento para você ter um tratamento mais rápido, e depois você remove o anterior e posterior e volta à dimensão vertical inicial, ou ainda você pode usar ele numa região de pré-molares e fazer a inclinação do plano oclusal no sentido anterior. Então, o levante hoje é um componente do tratamento. Então, eu tenho que decidir onde é que ele vai também. Vou decidir se eu vou usar a mecânica de elásticos e qual vai ser essa mecânica. Ela vai ter um vetor de classe 2, um vetor de classe 3 ou é um vetor vertical. Tudo isso eu decido no início. E como o nosso assunto de hoje é stop, aonde eu vou começar com meus stops. Até porque o stop a gente muda durante a evolução do tratamento. Onde eu vou começar. Então, a gente vai pedir a documentação inicial no exame clínico. Antes de pedir a documentação, eu já tinha visto a interposição de língua, mas pedimos a DOC para confirmar tudo isso que a gente viu clinicamente na DOC, como a gente sempre fez, né? Anamnese, tudo completo, exame clínico completo. E aí a gente vai ver a parte ortodôntica. Bom, ele tem esses dentes posteriores lingualizados, principalmente na região de pressa. Então, isso aqui, para Damon, é o Schwa, né? Tudo que a gente quer. Porque ganhar perímetro num arco assim é muito tranquilo. Aquele corredor bucal dele que está super aumentado, vai ser fácil de corrigir, dar um sorriso mais preenchido para ele, porque os dentes estão igualizados. E quando a gente vê aquele segundo molar mostrando a carinha lá no distal, melhor ainda. Porque se você vem com o tubo lá do segundo molar, o fio já vem apontando para você a direção desse ganho de perímetro que vai acontecer. Então, isso também ajuda, né? Então, é tudo favorável. Aí a gente vê o desvio de linha média, e aí não tem, é aquilo que eu falei lá no início, né? Grande desalinhamento e desnivelamento. A gente tem, sim, desnivelamento em função da mordida aberta, mas não é tão grande. E não tem espaços para correr esses dentes para lá. Porém, a gente sabe que, como estão igualizados um pouco os prés inferiores, também vai acontecer verticalização nessa região, vai aumentar o perímetro e espaços vão surgir aqui, para depois fazer a correção dessa linha média. Vista lateral, a gente olha o lado esquerdo e pensa, né? Aliás, eu penso assim, não sei se vocês pensam assim, eu penso, nossa, não posso estragar isso, né? Quando vem assim muito bonitinho, com uma chave, um engrenamento desse, eu fico pensando, não posso estragar, né? Eu tenho que deixar o lado direito, que está ruim, tão bom quanto o esquerdo, ou melhor, né? É mais fácil de tratar quando está tudo errado, né? Bom, e aí eu vou decidir meus stops, né? Onde eu vou botar o stop? O superior não tinha desvio de linha média. Eu tenho que ganhar perímetro. Então, o pensamento inicial seria a linha média, para ganhar o transversal o máximo possível. Mas eu tenho dentes em posições diferentes aqui, um mais para vestibular, outro mais para palatino. Então, eu posso escolher aonde vai ser meu dente guia. E aí, é isso que eu escolho aqui. Então, eu vou ver os longos eixos dos dentes, o quanto tem de torque em cada um, e vou decidir, nesse caso, pelo dente 22, que é o dente melhor posicionado, com a melhor quantidade de torque. Decidido, então, no arco superior, o stop vai no 22. Tá? Então, o nosso stop vai estar aqui. E no arco inferior? Como eu falei lá atrás, né? Se você tem um desvio de linha média para o lado direito, a ideia inicial é você colocar o stop no dente 43 e deixar dissipar, durante o elemento de nivelamento, todos os dentes vindo para a esquerda para acertar a linha média. Porém, e é um detalhe que eu acabei esquecendo de falar quando mostrei a foto lateral, esse paciente estava inchado de molar de classe 3. Dos dois lados, mas maior do lado
direito do que do lado esquerdo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso distalizar esse bloco posterior para acertar a chave, tanto de canino quanto de molar. Então, se eu colocar o stop aqui no 43, eu travo esse movimento. E aqui ele vai ser prioridade, mais do que a linha média, porque a chave de canino, ela vem antes da linha média, nas prioridades, principalmente linha média inferior, né? Então, minha prioridade vai ser chave de canino. Então, como eu vou distalizar esse bloco, eu vou acabar botando o stop, né, na linha média, né? E o desvio eu vou trabalhar depois. E os toques, né? Eu gosto muito de usar como guia da posição do meu incisivo superior o longo eixo de crescimento. Então, seja com USP ou seja com Ricketts, a gente vai usar o eixo facial, o eixo Y de crescimento e ver o quanto ele está paralelo ao incisivo superior, ao longo eixo do incisivo superior. Então, a gente sabe que se eles estiverem paralelos com 5 graus a mais ou 5 graus a menos, diferença então, entre um e o outro, a gente vai ter uma boa relação estética desse incisivo no final do tratamento. Lembre-se, quando eu estiver avaliando isso, o que você vai fazer com a mandíbula. Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui uma sobremordida e a gente fosse trabalhar o vertical desse paciente, girando essa mandíbula no sentido horário, o que ia acontecer? O ponto que determina o eixo de crescimento está aqui no mento, né? Se você gira essa mandíbula, ele vem para cá. Então, você tem que saber quantos graus vai mudar o eixo de crescimento girando a mandíbula. Esse caso, a gente não vai fazer esse tipo de giro. Então, eu vou pensar o que eu vou fazer com o meu incisivo superior, para ele ficar mais paralelo possível ao eixo Y de crescimento. Então, o que eu posso fazer aqui é vestibularizar o incisivo superior. E o inferior, fazendo a cefalometria, eu vejo que eu posso ainda lingualizar um pouquinho. Então, eu vou fazer esses dois movimentos. Então, para fazer isso, com o bract, eu ponho o high torque no superior e o low torque no inferior. Estou pensando em incisivos, né? Eu vou trabalhar vetor de elástico vertical para fazer fechamento dessa mordida aberta. Lembra da classe 3 que eu falei? Olha a chave como está aqui, né? Então, vou trabalhar vertical aqui e distalização do bloco inferior. Vou tentar manter o lado esquerdo. E os caninos, né? Já resolvi que é high torque nos incisivos superiores, high torque nos incisivos inferiores. E aí eu tenho que ver o que eu vou fazer com meus caninos. Eu não preciso de um perímetro muito maior na região de caninos. Eu estou pensando em aumentar o perímetro do arco, trabalhando no transversal, diminuindo o cordão bucal, na região de prés e molares. Porque se eu aumentar na região de canino, eu vou criar diastemas que eu não quero. Tanto superior quanto inferior, não tem necessidade de abrir espaço na região interior. Eu não tenho apiamentos aqui para corrigir. Então, eu não vou botar high torque de jeito nenhum. Não vou usar o mais 7 aqui. Eu vou deixar o standard só para acertar os dois torques dos caninos, que estão diferentes, né? Cada um está numa inclinação. E no inferior, para evitar ainda que abra diastemas muito grandes, ainda vou botar low torque para segurar esses caninos um pouquinho para mim embora. Então, eu já decidi tudo que eu preciso para começar o tratamento. Stop superior no dente 22, inferior na linha média, elástico vertical, levante de mordida, não falei, né? Levante de mordida vai ser posterior. E por que vai ser posterior? Se eu vou distalizar o bloco inferior direito, eu vou acabar abrindo a mordida. E esse paciente já tem uma tendência a mordida aberta para interposição de língua. Então, eu vou intruir os molares ao mesmo tempo que eu estou distalizando. Por isso, levante posterior. E ali está a prescrição dos brackets, né? Dente a dente. Montamos o aparelho seguindo esse planejamento. Está lá stops no 22, stop na linha média, e high torque nos 4 incisivos superiores, e low de canino a canino inferior, e standard nos caninos superiores. Aqui, gente, no lado superior, onde vocês verem esse símbolo, não importa onde ele aparecer no slide, esse símbolo é o número da consulta, né? A consulta ortodôntica, vou chamar assim. A primeira de avaliação, eu não boto nessa contagem. O dia que começa a montagem do aparelho. Só para vocês terem uma ideia de quanto a gente evoluiu, né?
Daí a foto lateral da primeira consulta, fio Kupernitar 14 superior e inferior. Segunda consulta, não li a data, mas provavelmente seja nas 10 semanas, né? Com alguma variaçãozinha ali. Já vou... Alô? Alguém? Com o microfone aberto de novo. Então, se tem alguma pergunta, pode fazer, pessoal. Não? Não, pode seguir. Então, eu botei já o elástico com o vetor vertical, né? O elástico triangular, o vetor dele é vertical. Por quê? Vamos ver na visão lateral aqui. A gente já conseguiu desapinhar o canino, já houve nessa acomodação um pouco da posição da chave de classe 3 e já me permitiu começar a fazer o movimento para vertical sem ter feito ainda a distalização. Detalhe, vocês estão vendo que não tem elástico do lado esquerdo. E essa é uma coisa que normalmente a gente contraindica para os alunos, né? Colocar elástico só de um lado da boca. Toda vez que a gente faz uso de elástico unilateral, você corre o risco de abrir a mordida do lado oposto. O plano oclusal, ele inclina. Então, eu estou fazendo isso consciente do risco, né? Porque eu quero que abra um pouquinho mais para nivelar esse plano oclusal que estava mais baixo do lado direito do lado esquerdo. Mas, assim, esse paciente tem que ficar sob supervisão. Ele chegou nas 10 semanas, ele ligou para desmarcar? Não pode desmarcar, ele tem que vir. Porque se ele continuar usando elástico muito tempo, você vai ter um desnivelamento muito grande do plano cruzal, que às vezes fica até irreversível ou muito complicado de reverter. Então, atenção nisso. Aí o paciente volta para a terceira consulta, evoluímos o fio por 18 por 25, superior e inferior, e agora já lembra que ele está com levante, né? E pela acomodação do alimento e nivelamento, o segundo molar acabou distalizando. Os 2 molares acabaram distalizando. Tanto que o canino entrou inchado, né? Sem vestibularizar os incisivos. Então, a mordida abriu mais. Mas está aberto dos 2 lados. Lembra que o elástico de um lado só ia abrir do outro? Então, aconteceu. Agora está mais ou menos similar. Então, elástico vertical do lado esquerdo para contrapor o elástico do lado direito, que é o que está fazendo o fechamento. E os stops, né? Os stops continuam aqui, como se fosse linha média, sem deixar abrir o diastema, por isso está na distal do 11, na distal do 21. Eu tenho um elástico que pode ter uma resultante de força que leve o 11 para a direita, para a distal, e abrir um diasteminha aqui. Eu não quero que o 11 corra para a distal, o stop fica na distal. Tá? E o inferior? O stop está aqui, mantendo o bloco dos 4 incisivos unidos. E vocês estão vendo que tem um elástico incorrente levezinho lá por trás, é transparente, é difícil de ver, né? Mas está aqui entre o lateral e o outro. Por quê? Estava abrindo o diastema mesmo tendo colocado low torque nos caninos. Tá? Abre fácil, muito fácil, né? Com esse perímetro de arco sendo aumentado. Aqui é a mesma consulta, a visão lateral. Passado, então, provavelmente mais 10. Eu não estou olhando as datas, tá, gente? Mas provavelmente vai ser mais 10 semanas, talvez um pouquinho menos. Agora, abriu um diastema maior aqui entre o lateral e o canino. Lembra que os stops estavam travando os 4 incisivos. O espaço aconteceu ali. Até porque a gente tem aquele elástico no vertical que dá uma resultante para o canino também. E o canino era uma leve classe 3 desde o início, né? Tanto o molar quanto o canino. E ele verticalizou e acabou abrindo aquele diastema. Então, agora o elástico incorrente está por trás do arco para fechar aquele diastema, levando o bloco inteiro, levando os 4 incisivos juntos. Então, o stop está mantendo o bloco. Ele vai ser arrastado esse bloco de 4 dentes e o fio vai junto. Então, cuidado aqui na distal, no último tubo que tiver colado, né, seja o segundo molar, seja o primeiro, deixe esse fio no meio do tubo, do comprimento, a metade do tubo. Não deixe ele justo na distal, porque vai correr esse espaço do diastema e vai sobrar fio lá atrás. E não deixe muito curto do lado oposto. Tem que deixar rente ao tubo, porque no correr pode faltar fio no tubo do lado oposto. E que a mordida já fechou mais, continua o elástico para equilibrar do lado oposto. Esse bloco
distalizando, ele vai acabar acertando mais a linha média também. A visão lateral dessa consulta. E aí chegamos no fio de aço. Fio 18 por 25, superior e inferior. Hoje a gente não vai conversar de fios. Normalmente eu não entro com 18 por 25 direto no inferior, eu começo com 17 por 25 no arco inferior, essa é uma preferência minha. Mas nesse caso, o 18 por 25 entrou muito suavemente, então já comecei direto com ele. Lembra que eu falei de 2 V-bands na cada superior, um na inferior? Tá aí o caso mostrando. E aqui que eu falo para vocês, né? Deixe uma folguinha de cada lado para não correr o risco do V-band funcionar como uma mola e abrir espaço. E aqui o stop tá só para o fio não correr. Próxima consulta, passamos por braid para começar a interposturação, para finalizar. Um stop só na linha média. Ele não ocupou o espaço inteiro, então eu sei que esse fio vai poder correr um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas se você não deixar justo no tubo lá dos dois lados, ele corre sempre dentro dos tubos, senão não chega a machucar. O paciente volta, aqui normalmente tem uma vez por mês, nessa fase de tratamento, ele acabou ficando um pouquinho mais longe por motivos dele. E o fio tinha corrido. Aí o que eu fiz, como eu não ia tirar o fio nessa consulta, só coloquei um flow e aumentei aquele stop, então ficando um stop mais longo, e agora o fio não tem mais como correr para um lado e para o outro. E a gente não removeu o aparelho porque abriu os leves diastemas no superior. Por isso está um elástico corrente, bem suave, só para dar esse fechamento final. E aí o paciente volta, então, e aqui tem 10 e 11, porque é uma consulta para remoção do aparelho, moldagem, e a outra para instalar a contenção. E a gente chegou nesse resultado, uma média bem interessante, chaves legais, e o paciente, como tinha interposição de língua, foi encaminhado para o fonoaudiólogo para evitar a recidiva. Então, a gente teve aí 15 meses de tratamento, com 11 consultas. É um paciente que foi muito comportado, então a gente não teve intercorrências, né? Consulta extra para ficar recolando o bracket. Então a gente conseguiu terminar no que o Carlos chama de um índice bom, porque tem uma boa lucratividade, né, Carlos? Já. Então, se a gente conseguisse acabar com todos aí com 10, 11 consultas, seria uma maravilha. Mas na média a gente está perto disso. Ok, pessoal? Agora deixa eu fazer uma propagandinha minha, né? Aproveitar o momento que o Carlos permitiu. Como eu falei o Carlos falou, né? Eu dou aula lá em Florianópolis, em Passo Fundo, e a gente tem um curso, essas aulas são de especialização, mas eu tenho um curso de ortodontia autoligada, com ênfase total no Damon, né? Até porque meu consultório é 100% Damon, desde 2011, e o curso ele é feito em 3 módulos. O módulo 1 é o credenciamento. Então, a gente faz toda a parte básica do sistema Damon para a pessoa poder começar a trabalhar com Damon com segurança. Quem já fez credenciamento em outras escolas, com outros credenciadores da ordem, é opcional ele fazer esse módulo aqui conosco, para poder fazer os outros, né? Agora, se a pessoa não tem o credenciamento Damon, é obrigatório para poder fazer o módulo 2 e 3, fazer o módulo 1. O módulo 2, a gente vai para as mecânicas avançadas. Por isso que tem que ter o credenciamento, tem que ter uma vivência já no sistema para poder aproveitar esse módulo 2. Então, a gente vai para as mecânicas avançadas, vamos falar de MPO, vamos falar de cursores, de placas, como a gente usa essas ferramentas dentro do autoligado. Tem uma parte prática que a gente vai confeccionar os cursores e as molas para aprender a aplicar a força adequada, porque é muito diferente você botar uma mola lá no convencional e colocar essa mesma mola no bracket, que o atrito é praticamente zero. Então, a gente tem que aprender a dosar essa força nas molas e nos cursores. Esqueci de falar, no módulo 1, para quem for fazer credenciamento, tem um terceiro dia que é opcional, que é um typodonte demonstrativo. Que, na verdade, se a pessoa quiser ter o seu próprio typodonte, e eu acho isso muito interessante, a pessoa traz o seu typodonte, o Carlos vai ficar feliz de vender uma boca para a pessoa colar do typodonte, né, Carlos? E aí, por que é interessante? Porque além de ver acontecendo no typodonte, a
pessoa vai ter esse type odôntico para ter no consultório, usar como uma mesa clínica nas suas consultas. Isso ajuda bastante na venda. Enquanto você não tem casos tratados, que você vai poder ficar mostrando suas fotos de evolução dos próprios casos, mas tem o type odôntico, a pessoa consegue enxergar o bract, tem gente que gosta de pegar, né, e tocar no bract que ele vai usar depois, e ele vê uma boca montada e ele tem uma ideia melhor do que ele vai receber de tratamento. Mas é totalmente opcional. Você pode só assistir o type odôntico ou fazer o seu type odôntico. E o módulo 3, aí a gente vai afundar o máximo possível todo o conhecimento de toques, como individualizar cada caso para conseguir extrair o máximo possível da mecânica do Damon através das 3 prescrições. E essa é uma aula bem prática. Os alunos me enviam os dias antes do curso, isso a gente combina tudo no dia da matrícula, vai me enviar a doc do seu paciente e eu monto a apresentação como aqui da aula, né? Slide a slide, e a gente vai discutir os casos que os pacientes, aliás, que os alunos nos trazem, passo a passo, e o paciente vai voltar para o seu consultório com o planejamento daquele caso específico. E, ao mesmo tempo, ele vai poder ver casos de vários outros colegas para aumentar essa vivência e essa interpretação dos toques para caso a caso. Se ninguém quiser trazer seus pacientes, tem gente que tem vergonha de trazer os pacientes, isso acontece, não tem problema, eu apresento vários casos meus e a gente discute os meus casos mesmo. Okay? Então, esse é um convite que eu faço para vocês que querem me ouvir um pouquinho mais. A gente vai falar um pouquinho mais de stop lá também. Né? E um segundo curso, que também acontece lá em Florianópolis, na escola de Floripa, lá no norte de Floripa, é o curso de ortopedia funcional. Esse é um curso mais enxuto, são só 2 módulos. A gente começa o módulo 1 com os fundamentos de ortopedia e eu mostro as pistas diretas planas. Eu comecei na ortopedia, né? Aliás, eu fiz odontologia para fazer ortodontia, mas na verdade eu não sabia que ortopedia e ortodontia eram coisas diferentes enquanto eu era paciente, né? E eu era paciente de ortopedia e fui paciente de ortopedia há muitos anos e através da convivência com a minha dentista, eu resolvi fazer odontologia para fazer o que ela fazia. E aí depois descobri que era ortopedia e acabei fazendo ortopedia e depois ortodontia. E a pista direta hoje, para mim, é o que tem de mais importante na ortopedia, por isso ela já entra nesse primeiro módulo. O segundo módulo é outra grande vantagem que eu vejo da ortopedia, que é a gente pegar esses pacientes com debilidade respiratória ou distúrbios de crescimento significativos, a gente dá uma melhor condição durante a fase de crescimento, para depois, quando entrar com ortodontia, ficar muito mais fácil. Né? Então, os 2 cursos podem ser feitos juntos. O primeiro módulo até vai acontecer em dias seguidos, o curso de ortopedia e o curso de ortodontia autoligada. Quem quiser fazer os 2, vai uma vez só para Floripa e já começa a fazer os 2 módulos juntos, os 2 cursos juntos. Ok? Então, feita a propaganda, agora estou à disposição de vocês. Então, vocês já passaram perguntas aí para o Carlos, vão passando. Aproveita agora para a gente conversar o máximo possível. Então, mande perguntas. Obrigado. Gostei muito da explicação. Tem algumas perguntinhas aqui. Da Clarice, preciso colocar stop em todos os fios? Sim. Por quê? Primeiro, para o fio não correr. Né? Os fios iniciais, a folga é muito grande, então o fio corre mesmo. Mas mesmo um fio de aço, que você já esteja, por exemplo, com 19 por 25, que vai ter um contato com as paredes do slot maior, mesmo assim com a força mastigatória ele pode correr. Você só não vai botar o stop se tiver dobra. A dobra vai segurar como se fosse o stop. Tá? Ou, no caso, como eu mostrei ali, do burim, está presente, mas na verdade o burim está fazendo o papel do stop. Ou a dobra, ou um burim, ou um gancho, mesmo seja um gancho de pressão, não seja um burim, né? Ele vai estar com a função de stop. Então o stop vai ter sempre. Tá, ótimo. Tem uma pergunta, você falou sobre comprar diferentes tipos de stop, né? Eu acabei de esquecer de falar. Né? Então, naquela foto que eu mostrei que eu coloquei resina flow para aumentar aquele stop, por quê? Tem marcas que o stop tem 2 milímetros, tem marcas que tem de stop até de 4 milímetros. E você tem variações aí no meio, de 2,5, de 3 milímetros. Cada fabricante corta o tubinho de uma forma diferente, principalmente os para fio redondo. Fio retangular não tem muita variação.
Então, você ter esses tamanhos diferentes facilita para isso. Quando você vai colocar entre os incisivos inferiores, você pode escolher um do tamanho que preencha já a distância entre os dois brackets se você põe um stop só. E ele fica justinho e o fio não corre para lado nenhum. Por isso que é bom ter um estoque grande de stops. E é um produto muito barato, né? Agora a gente está nessa fase de pandemia, não tem mais os congressos para a gente ficar visitando, mas quando tem os congressos, vale a pena pegar e passar em tudo que é stand e pegar o stop de todo mundo, justamente para ter essas variações. Inclusive, os para fio retangular, que não tem muito tamanho diferente, eles também têm formas diferentes, né? Tem uns que são abertos, outros que são fechados. Quando você tem o fechado, você tem que passar ele da distal do fio para o fio passar por dentro dele, né? E os abertos, não. O aberto você coloca no fio com fio em boca. Você pode pegar o aberto, estão entendendo o que é o aberto, né? Tem forma de U. Às vezes até tem uns dentinhos para quando você fechar em volta do fio, abotoar. Tá? Então você pega com 442 e bota o stop com a parte aberta, voltada para o fio, e vai lá, abraça o fio e aperta o 442 e instala o stop direto em boca. Isso é muito bom para quando a gente vai fazer até ativação de mola. É muita coisa para falar em uma hora, né? Eu não falei de ativação de molas a partir de stop, mas a gente pode fazer isso também. Então, você tem uma mola entre dois dentes, tá? Uma mola aberta, você vai comprimir e vai abrir um espaço. Aí, o que a gente ensina no curso, né? A gente vai colocar a mola com a largura de meio bracket, ou no máximo um bracket de excesso de mola entre esses dois dentes que você está abrindo espaço, correto? Uhum. Então, o paciente vai voltar um mês depois, 10 semanas depois, o período que você mandou voltar. Os dentes migraram, a mola ficou inativa. Eu preciso desmontar tudo para trocar aquela mola? Não. Eu pego uma pinça, ou às vezes, dependendo da mola, do tamanho, você até com o dedo consegue empurrar e comprimir essa mola para um lado, e com 442, com esse stop aberto, você coloca na volta do fio, aperta sem esmagar. Ele só vai ficar naquela posição, solta a mola e você tem a ativação exatamente da largura de um bracket, um pouquinho menos de um bracket, que a maioria dos slots, dos stops para fio retangular tem essa largura. E aí você já faz uma ativação sem tirar fio, que é muito mais confortável. Tem paciente que você precisa tirar o fio, mesmo que não vá fazer nada, né? Você vai só olhar. E você tem que tirar o fio, passar um jato no fundo do slot, para voltar o fio para a boca com diferença de temperatura e ele sentir a pressãozinha para parecer que você fez algo naquela consulta. Tem paciente que não. Tem paciente que não quer. Quanto menos você mexer nele, melhor. Então, se você não abrir as portas, é menos desconforto para ele. Você só empurra a mola para o lado, encaixa o stop, fecha, larga a mola e acabou a consulta. Ele vai feliz para casa, que o aparelho está funcionando, ele vai sentir aquela pressãozinha e não precisou mexer muito. Tem paciente que quer, né? Tem paciente que, se você não fizer isso, ele vai te olhar meio de lado e achar assim, tá me enrolando. E aí começam os mesmos pensamentos lá do convencional, como se cobrava mensalidade. O paciente achava que, quando você fazia pouco, estava enrolando. Então, feito o paciente, mas é uma dica boa esse do stopzinho aberto para poder colocar direto na boca. E aí também vale a história dos tamanhos. Ótimo. Que mais? Tem uma pergunta que eu não entendi direito aqui. Mas eu entendo. Para estabilizar o fio, use stop do lado oposto? Estabilizar o fio? Eu realmente não entendi. Eu também não. Quem fez a pergunta, por favor, reformula. Vou dar um contexto melhor para a gente entender o que está querendo. Posso? Pode. Não, porque, na verdade, digamos, um movimento de distalização. A gente vai distalizar de um lado, para o fio não correr, para só correr aquele movimento de distalização, eu gosto de botar stops do lado oposto para o fio ficar preso e não correr. Eu não sei se eu... Sim, entendi. Mas eu vi que tu gosta de botar nos dois, tu cerca o dente ali que tu quer estabilizar, né? Um pela mesial, o outro pela distal, alguma coisa assim, né?
Sim, sim. Mas tem caso até que eu mostrei ali, que a gente estava mesializando, né? Que estava na distal do pré e do outro lado da boca estava o outro. Né? Sim, o importante é você ter dois. Né? Sim, você não vai poder fazer um movimento desses sem ter dois estoques. Sim, tá. Porque senão o fio realmente vai correr. Não, já estava respondido, eu fiz essa pergunta antes e aí ficou a pergunta. Tá certo, mas tá ótimo. De repente era dúvida de mais alguém. Né? Tá. Gostei muito, Léo, exatamente da explicação que você colocou sobre a escolha de toques individualmente para cada um dos dentes. Lembrando só um pouquinho, tá, gente? Né, quando o Léo mostrou esse último caso, ele estava com Demon Q. O canino, quando ele fala standard, ele tem mais 7 de toque. Mas vocês... claro. Eu falei de não botar o mais 7, né? Acabei me atrapalhando porque eu pensei no MX. Tá. E o que eu achei interessante é exatamente isso, gente. Porque como é que se consegue terminar um tratamento daquele lá com 11 sessões, né? É exatamente você prevendo todos os problemas que os efeitos que você vai ter, o posicionamento que você vai ter, e fazer esse planejamento. A gente fala muito de planejar com fim em mente, né? Quanto mais vocês entenderem, acho que o Léo deu uma aula excepcional nessa parte, de vocês entenderem que esse planejamento, a função principal dele é economizar tempo, economizar visitas, economizar dobras. Porque toda vez que você faz dobra, vocês sabem quanto tempo demora até expressar e você conseguir reativar, né? E aproveitem, porque é o que eu falo muito, pessoal. Você pede o caso da maneira como você quiser dentro do escritório. Quiser, se não me engano, o que você tinha colocado lá? Os 2 caninos inferiores low torque, os 2 caninos superior standard, os centrais laterais high torque. Você pode pedir dessa maneira ou da maneira como você preferir dentro do nosso escritório. É uma coisa extremamente simples, tá? Às vezes você tem um lateral para palatino, né? E aí você vai pedir só aquele no toque diferente. Né? Uhum. Pode, é tranquilo. E é tudo rápido hoje, porque com a entrega via Sedex ou qualquer outra transportadora é rápido. Né? Então, se não tem greve do correio, é 1, 2... Quase não tem mais greve do correio. Né? Eu tenho uma informação aqui da Patrícia que eu achei interessante. Eu não tenho esse paciente, professor. Todos querem que eu tire o fio. Bom, se todos querem que tire o fio, tire. Tem pacientes que eu penso assim, não precisava fazer nada hoje, era só olhar. Mas eu vou lá, eu tiro, passo o jatinho, às vezes até um jato de bicarbonato, não só água, né, para limpar, passo bicarbonato, às vezes passo ultrassom e o paciente sai todo feliz porque teve um atendimento diferenciado do ponto de vista dele. Então, isso é vivência clínica. Se ela não tem o paciente que não quer, uma hora vai aparecer. Né? Sempre aparecem os pacientes queridos, os pacientes chatos, os que querem tudo e os que não querem nada. Então, é só questão de tempo lá que vai aparecer o que não quer que mexa. Né? Aquele que você toca no lábio e ele já gritou que doeu. Né? Você nem fez nada ainda. Então, esse não vai querer que mexa. Eu também tenho uma visão com isso, Léo. Eu não sei, mas o que eu vejo é o seguinte: muito desse pessoal que quer vir todos os meses, quer que tire o arco todos os meses, na verdade, tem muito mais a ver com o método de cobrança. Às vezes, o esquema de mensalidade, ele associa muito essa mudança, essa troca à mensalidade, né? Quando você começa a trabalhar com preço fechado, determinado, pré-determinado... eu trabalho com preço fechado desde 2011, né? Uhum. Então, até era proibido no início falar mensalidade. Né? Quando a gente passou para o pacote fechado, ficou uma palavra proibida. Exatamente. Mensalidade de manutenção, então, pior ainda. Né? Manutenção é vida. Isso. Então, isso hoje dói no meu ouvido. Né? Mas a gente já não tem mais esse problema do paciente relacionar o pagamento à visita por causa disso. Mas mesmo assim tem uns que gostam, né? Você ir lá, abrir tudo, tirar fio. Se você não troca o fio, ele quer saber por que não trocou o fio. Acontece. E tem outros que dizem, que bom, hoje não precisou fazer nada. Né? Só apertou uma molinha. Ou só fez as fotos. Né? Porque às vezes
tá com fio 14, vem, não nivelou, não está a ponto de trocar, só faça as fotos. E o paciente tem uma boa higiene, tranquilo. Agora tem paciente que tem que fazer remoção de tártaro todas as consultas. Aí você é obrigado a tirar fio e tudo mais. Não tem jeito. Então, paciente tem de todos os tipos. Mas se a colega não tem ainda o que não quer que mexa, vai ter, uma hora vai ter. Vai ter. Ela vai ficar feliz. A não ser que ela goste de tirar o fio, né? E pega o depoimento, porque é isso que vai servir de ânimo para os outros clientes estarem entrando dentro desse mesmo tipo de trabalho, né? Porque, às vezes, o que eu falo... hoje, para mim, tempo talvez seja o ativo mais precioso. É o que eu não tenho, né? Não é que eu tenho, é que eu não tenho. Não dá nem para comprar. Né? Não dá para comprar. E pior é isso, ou você administra melhor dentro do seu tempo, ou você está ferrado. E o que eu vejo é basicamente isso, que a gente tem uma possibilidade, que é exatamente oferecer essa flexibilidade para os nossos clientes, e isso tem um diferencial, tem um valor que às vezes a gente não entende, né? Mas imagina, por exemplo, o Léo mostrou esse caso aí terminando em 11 consultas. A média que às vezes eu faço de cálculo com o pessoal que usa convencional são de 40 a 45 visitas, gente. Sabe o que é 4 vezes mais? É muita coisa. Então, ou seja, só partindo desse ponto, você já tem um diferencial incrível na mão para realmente mudar digamos assim, o nome da sua clínica. E é isso que a gente realmente espera que vocês se sintam cada vez mais confortáveis. Tá bem? Ótimo. Mas acho que é isso, Léo. Quer falar mais algumas palavras? A gente já está para encerrar. Tá bom. Então, eu vou agradecer mais uma vez a você, a Andréia, pelo convite de estar aqui podendo conversar com os colegas. Agradecer a Orco, por estar sempre dando um desafio novo, né? Um dia para fazer uma palestra, um dia para dar um curso, outro dia para fazer uma live. E assim a gente vai evoluindo como profissional, como pessoa. É sempre um estímulo a mais. E a gente está conversando, é sempre um prazer muito grande. Então, eu agradeço a todos os colegas que ficaram aqui me ouvindo hoje. Espero que tenham aproveitado. E qualquer coisa, mande as dúvidas para a equipe, que a equipe me repassa. Muitos elogios aqui no bate-papo, depois vou te passar, Léo. E acho que só para a gente finalizar, uma coisa que eu tenho conversado muito, né, você falando em cima de desafios, uma coisa que eu tenho utilizado muito, um pensamento que eu tenho utilizado muito com o meu pessoal é exatamente falar o seguinte: o que te levou até aqui, o que te trouxe até aqui, não é suficiente para te levar além. Mas, na verdade, hoje não é nem suficiente para te manter onde você está. Talvez esse seja o maior ponto de, como é que fala, de reflexão, que acho que essa quarentena, essa pandemia fez a gente repensar várias coisas, mesmo dentro do escritório. A gente também mudou N processos, porque a gente sabe que o mercado mudou. E mudou e não vai voltar ao que era. Acho que talvez esse seja o ponto principal. Seja na parte de administração do seu tempo, seja na parte de gestão do seu consultório, seja na parte de marketing, seja na parte de liderança, você trabalhar com essa equipe. É isso que a gente pode sugerir para vocês, que esse é o momento, tecnicamente, onde todo mundo pode estar aproveitando para desenvolver essas novas habilidades, porque é o que vai fazer diferencial para o mercado lá para frente. Tá? E para finalizar, eu queria aproveitar, então, pedir de novo a nossa salva de palmas virtual, novamente para o professor Leonardo. Né? Infelizmente, agora fica esses sonzinhos únicos, mas muito obrigado, Léo. Adorei a aula, foi muito legal. O pessoal falou que foi muito didático. Acho que você deu uma visão muito legal desse processo da escolha, de onde colocar o stop, de quais os limites, né? O que você consegue atingir em determinados momentos. E acho que é isso que o pessoal realmente precisa, principalmente para quem está começando há pouco tempo, ou mesmo quem tem ainda dificuldades com stop. Tá? Valeu, gente. Agradeço, muito obrigado. Semana que vem nós temos outra aula, Carolina Nascimento. E, Léo, eu te ligo daqui a pouco, então. Tá bom? Tá joia. Falou, gente. Obrigado. Só uma coisinha, tá, gente? A partir de agora, a gente está colocando os vídeos das aulas
dentro do grupo do Daemon 100 do Facebook. Por que dentro do grupo do Daemon 100 do Facebook? Porque nós estamos com um grupo lá, uma página fechada, onde a gente está colocando vários planejamentos que estão sendo feitos para casas, e é interessante que vocês possam ter acesso não só às aulas, como esses planejamentos. É interessante, a gente quer criar, na verdade, um portal onde o pessoal que utiliza a Daemon se sinta cada vez mais confortável de estar trocando informações sobre o andamento dos casos, tá bem? Mas a gente passa o link direitinho para vocês. Muito obrigado novamente. A gente se vê semana que vem. Valeu, gente. Obrigado. Então, Léo. Falou. Tchau, Léo. Falou, abraço. André. Abraço. Abraço.